Olá, meus amigos, somos Ministério Jesus Não Mente e temos mais uma palavra de Deus para falar com você. Meus amigos, vou entrar no tema aqui para chacoalhar o coração e a mente de vocês. Veja bem, eu não estou dizendo que você está fazendo errado. Eu não vou dizer que você é um cristão que muitas vezes está na pedra. Eu não vou dizer para vocês que vocês estão numa casa errada. Mas eu vou ser bem claro para vocês. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, o Deus que enviou seu Filho unigênito para morrer por cada um de nós, não habita em templos construídos por mãos humanas. Para que entendemos biblicamente que Deus não habita em igrejas de pedra e sim dentro de nós, vamos falar alguns versículos da Bíblia para que vocês entendam, porque muitas vezes você está indo para casa de Deus, ou seja, um salão, um templo, um espaço para ouvir uma pessoa ministrar uma palavra, e muitas vezes você fala, aquela casa é casa de Deus. Ali é casa material, mas a gente vamos ensinar você o que é casa espiritual realmente. E você vai ver que na Bíblia é clara, e que muitos pensam que Deus está nas igrejas de pedra, justamente por não conhecerem o que? As Escrituras, meu amigo. Amém? Eu quero que vocês prestem atenção, se for possível, pega a Bíblia de vocês para vocês acompanhar juntamente comigo. Eu não estou falando de mim, eu estou indo dentro da Bíblia. E vocês também podem acompanhar isso que nós vamos relatar dentro do livro da Bíblia, amém? A presença de Deus não se limita em ir às igrejas de pedra. Vamos ler aqui em Atos, capítulo 17, do versículo 23 até o 26. Pois bem, aquilo que adorais sem conhecer, eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Você está lendo aqui, em Atos 17, já lemos o versículo 23, estamos no 24, que é o tema que nós vamos falar no dia de hoje. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não está falando que sim, não habita em templo feito por mão humana, também não é servido por mãos humanas, como você precisasse de alguma coisa. Pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele fez toda a espécie humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo dos tempos e os limites de sua habitação. Essa palavra está aqui em Atos 26, dizendo que por causa de um homem veio todas as espécies, toda a face da terra, todo o estabelecimento, ritmo e limite da habitação, que é o céu, as estrelas e todas essas coisas, Então Deus está sendo bem claro, que Deus não habita em templos feitos para mãos humanas, porque Ele é o Criador de tudo. Ele não pediu para criar um templo para Ele habitar, a não sei lá no Velho Testamento, que Ele pediu para ela fazer um templo para que adorasse o nome dEle, e Ele se fazia presente espiritualmente, e Ele respondia, naquela época, e hoje não. Quando Ele enviou o seu filho Jesus Cristo, Ele cumpriu a lei.
né, o templo do véu foi rasgado e nós possamos servir a Deus em espírito e em verdade. Meus amigos, Deus não está aqui nessa igreja ou naquela outra ali, e sim no meio de nós. No capítulo de Lucas 17, do versículo 20 e 21, está escrito assim: o reino de Deus não vem ostensivamente. O reino de Deus não vem ostentativamente. Nem se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de nós. Foi aquilo que eu falei, que o reino de Deus está no meio de nós. Ele está... Tem uma palavra que fala assim, meus amados, minhas irmãs e meus irmãos, que Deus, Ele está aonde está dois ou três falando no nome dele, Ele está. Ele fala, não, eu estou naquela igreja tal, eu estou naquela igreja X, eu estou ali, estou aqui. Não, ele fala, eu habito naquele que está falando o nome dele. Se tiver dois ou três falando no meu nome, Ele está no meio de nós. Ele é claro ao dizer que nós é que habitamos a presença dele. E ainda nos questiona com não sabias? Em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 16 e 17, está escrito assim: acaso não sabeis que sois, quem sois? Eu e você, nós, sois templo de Deus, e o que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta. Será que você não sabe que nós somos templo de Deus e Ele habita dentro de nós? Então quer dizer que Deus não está no templo feito pela mão humanas. Ele está no meio de nós, Ele habita dentro de nós. Se nós andamos em espírito e verdade, se nós andamos na palavra, Deus habita dentro de nós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo. E esse templo sois vós, está vendo? Se alguém destruir o templo de Deus, ou seja, se eu e você que temos o Espírito Santo de Deus, né, destruímos o templo de Deus, que é a parte espiritual, né, Deus vai nos destruir. Ou seja, se eu e você fazemos a vontade de Deus, glorificamos e exaltamos o nome santo dele, buscamos a face dele em oração, em espírito e verdade, né, vigiamos, fugimos do mal, né, ajudamos o próximo, fazemos visita aos necessitados, aos pobres, dá onde comer aqueles que necessitam, amamos o nosso próximo, todas essas coisas, nós somos filhos de Deus, e o nosso templo é o templo de Deus e é santo. Mas se nós começar a andar na fornicação, na prostituição, fazendo as coisas que é abominável aos olhos de Deus, com certeza Deus não se agradará. Então nós vamos destruir o templo. O que vai acontecer? Deus nos destruirá. Jesus deixa bem claro que o templo de pedra, que foi construído igual a essas igrejas da esquina de vocês, não é o lugar que ele habita, e sim em nós. Automaticamente, perto da sua casa, ou perto do seu vilarejo, perto da zona rural, sempre vai ter uma igreja lá, né, feito pela mão dos homens, lá que é para as pessoas ir lá naquele lugar para ouvir a palavra de Deus. Mas é necessário a gente ir no templo feito pela mão dos homens, porque muitas vezes ele vai ministrar a palavra verdadeira, mas muitos não vai ministrar uma palavra. Então quer dizer que não é o templo que tem Deus, é a pessoa. Se a pessoa tiver um templo sujo, maldito, enganador, falso, ele é filho do diabo. Ele veio para enganar os verdadeiros. E se ela tiver um homem de Deus que prega o evangelho verdadeiro, né, dizendo para você que a salvação está mais perto, para você fugir do mal, fugir do pecado, para você amar o seu próximo, para você buscar a Deus, né, ajudar o próximo e assim por diante, automaticamente você vai ter um lugar onde você pode buscar a verdadeira palavra de Deus através de um ser humano.
E ainda avisa que o zelo que essas pessoas têm de que ir à igreja de Deus, pedra, irá devorá-los. Então, meus irmãos, essas pessoas que têm os zelos de ir para a igreja de pedra, Deus irá devorar. Por que ele vai devorar? Porque as pessoas, elas ficam dizendo, essa igreja aqui tem Deus, aquela igreja ali tem Deus. Então, ela não está falando que as pessoas que estão ali têm Deus, ela está falando que a igreja que ela vá tem Deus, mas ela não fala que é o ser humano. Então muitas pessoas falam assim, a congregação cristã tem Deus, a Deus é amor tem Deus, a Assembleia tem Deus, as igrejas de células tem Deus, as igrejas comunidades tem Deus e assim por diante. Todos vão, pagar um preço tão grande porque o coração dele está na igreja de pedra, mas não está em Jesus Cristo. A palavra de Deus em João 2, do capítulo 2, do versículo 17 até o 21, está escrito assim: os discípulos de Deus se recordaram do que está na Escritura: o zelo por tua casa me há de devorar. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agires assim? Jesus respondeu: destrói esse templo e em 3 dias eu o erguerei. Os judeus então disseram: trabalharam durante 46 anos erguer esse templo, e tu serias capaz de erguê-lo em 3 dias? Ora, ele falava isso a respeito do templo que é o seu corpo. Como pode ver, não há opinião humana. Essa é a pura Bíblia, a essência da voz de Deus, que não tem erro e é capaz de libertar todo aquele que crê. Viu só, meus amigos? Viu só? Jesus estava falando do corpo dele e as pessoas estavam pensando no templo feito pela mão dos homens, que foi construído há 46 anos, e achou que Jesus poderia, através de Deus, destruir num dia, em 3 dias, poder construir, que foi tão um sacrifício para fazer em 46 anos, aquela escultura feita pela mão dos homens. Então aquelas pessoas não tinham visão espiritual do que o próprio Jesus estava falando, que era ele o templo, que era o seu corpo. Meus amigos, quanto reuniões de orações não é necessário. Elias sozinho fez o fogo cair do céu. Deus avisou: ore em seu quarto, pois o que vale é a fé e o coração quebrantado. E está escrito em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6: quando orares, não seja como os hipócritas, que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças, em posição de serem vistos pelos outros. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está no céu, escondido. E o teu Pai que vê em oculto te dará a recompensa. Tá vendo, meus irmãos? Não precisa ficar orando horas e horas para todo mundo ver que você está orando, que você está falando com Deus, que você está pedindo, que você está intercedendo, que você está agradecendo. Mas o mais importante é que você entra no teu quarto, começa a orar, começa a falar com o Pai que está em oculto, e Ele te vê no profundo, e no tempo certo te dará a recompensa. Entendeu, meus amigos? Então, essa palavra que eu ministro nessa manhã, através desse estudo sobre o templo feito pela mão dos homens. Se você congrega no templo pela mão dos homens, amém. Mas lá não tem Deus. O que tem Deus é o ser humano, é o corpo, que está em espírito e verdade, através da escritura, através da palavra de Deus,
e através do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é clara. As trevas do pecado do ser humano é que cegam seu entendimento acerca das palavras óbvias e fácil de entendimento. Mas seus pecados as fazem negar a Deus, assim como o diabo negou, e justamente por isso os pecadores irreconciliáveis não se curvam diante dela. Entendeu, meus irmãos? Então, o pecado muitas vezes deixa as pessoas cegas no entendimento da palavra de Deus. E é isso que o inimigo das nossas almas quer, que nós sejamos cegos perante a Deus e faz a vontade dele. Mas eu creio que essas palavras de hoje estão abrindo os seus olhos, estão abrindo a sua mente, estão abrindo o teu coração, para que você possa entender que não é somente para a igreja feita pela mão dos homens, mas o verdadeiro homem de Deus que fala, que profere palavras verdadeiras, direcionadas pelo Espírito Santo, lhe ensinando a verdade. Porque a palavra de Deus fala: se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, sereis salvos. E fala em João 8,32 também, né? Vai lá e lê, que você vai saber acerca da verdade. Amém? Nós somos o Ministério de Jesus Não Mente e temos mais uma palavra de Deus para abençoar a tua vida.